Voltamos com o Viva Mais trazendo uma novidade para você. É a ginástica para o cérebro no curso Supera. Foco, dinamismo, concentração, raciocínio lógico são os principais benefícios da ginástica para o cérebro. Agora estamos com o Lucas Peçanha, ele que é especialista em ginástica para o cérebro e vai me explicar um pouquinho o método do Supera. Sim, a metodologia ela é desenvolvida através da neurociência, com atividades, com jogos, dinâmicas, para desenvolver o potencial do cérebro em atividades específicas, voltadas para concentração, memória. Então são jogos, aulas em turma, bem dinâmicas, bem animadas, para a gente poder desenvolver o potencial do cérebro como um todo. E a gente pode ver que em todas as idades é um benefício, mas na terceira idade especificamente, traz uma melhor qualidade de vida para a terceira idade? Sim, com certeza, porque a neurociência fala que um cérebro precisa se manter em atividade para que ele possa funcionar melhor. Então a gente trabalha esse processo e desenvolve a concentração, o raciocínio, a questão da velocidade do raciocínio para manter o cérebro com a maior qualidade possível, evitando doenças degenerativas e evitando o esquecimento em excesso e outras doenças que possam atrapalhar o desenvolvimento da vida. Com apenas uma aula semanal de 2 horas, você conquista uma mente saudável, com muito mais concentração, raciocínio lógico, memória, criatividade e autoestima. O curso Supera fica na Rua Voluntários da Pátria 296. Telefone de contato 3025 7696. Encare este desafio e experimente uma forma incrível de viver. No verão, a gente precisa ter atenção redobrada com os olhos. Por isso, eu convidei a oftalmologista, doutora Renata Catem, ela que vai me falar um pouquinho. As altas temperaturas e a radiação, elas podem causar ou acelerar o processo de catarata? Sim, Cléo, é importante a gente falar isso porque a gente tem altas temperaturas e um índice de radiação muito alto na localização que a gente está. Quanto mais perto dos trópicos, né, maior é o índice de radiação. Então é bastante importante que a gente faça uso de óculos escuros, e aí a gente não está falando de qualquer óculos escuros, a gente está falando de óculos escuros que são comprados em óticas, que a gente conheça a procedência, porque o mais importante não é de proteger da claridade, é de proteger da radiação. Então é preciso que ele tenha essa proteção contra raios UVA e raios UVB. É importante isso porque a catarata, por exemplo, como você citou, uma das causas dela é esse excesso de radiação que a gente pega ao longo da vida, né? A catarata foi por causa disso, degeneração macular relacionada à idade também é uma causa pior do que a catarata quando a gente considera, porque ela não é reversível, né? A catarata a gente ainda consegue tratar, mas nesse caso isso nem é reversível. Então algumas pessoas já com tendências familiares a ter problemas de retina têm que tomar ainda mais cuidado. E é importante lembrar por que a gente está falando de óculos de qualidade. Porque quando a gente não está usando óculos nenhum, a nossa pupila em contato com a luz, ela diminui de tamanho, protegendo a parte posterior do seu olho. Quando a gente está falando de óculos de uma qualidade ruim, isso atrapalha porque ela faz com que a pupila aumente de tamanho, porque tem menos luz entrando ali e permite que mais raios ultravioletas acionem tanto o cristalino, que pode causar catarata, quanto a retina, que pode levar a essa DMRI, que eu tinha falado antes. Doutora, a gente passa muito tempo também brincando na beira da praia, jogando altinho, olhando para cima. Isso prejudica o atleta? Então é importante, nesses casos, fazer uso de boné e óculos escuros, porque existe uma patologia que a gente chama de ceratite actínica, que é causada por essa radiação. Sabe aquele dia que passa o dia inteiro na praia, sem nenhum protetor solar, chega em casa achando que está com aquele bronze, mas no final do dia que está é vermelho, ardendo. Uhum. Então isso também acontece com o olho. Às vezes passa o dia inteiro lá, não está sentindo nada, porque isso leva algumas horas para aparecer. Aí na madrugada não consegue dormir, olho vermelho, ardendo, lacrimejando, é uma dor que costuma ser muito importante. Então, para prevenir, para que isso não aconteça, porque é bastante doloroso, o tratamento é um pouquinho chato, precisa de usar pomada, às vezes um gel, um colírio, leva até 48 horas para ficar sem dor. Então, para que a gente não passe por isso, o importante é proteger esse olho e não permitir. Não é porque não está sentindo nada no momento que não vai sofrer com isso depois. Então, é bastante importante essa proteção. Bom, outra coisa que a gente tem que falar também, é muito importante, é o uso de lentes de contato nessa época. A gente tem que ter um cuidado a mais.
Sim, muita gente não sabe. Isso é muito comum da gente encontrar no consultório mesmo, as pessoas que não sabiam que a gente precisa trocar essas lentes de contato uma vez que elas tenham contato com a água da piscina ou a água do mar. Existem lentes de contato específicas que a gente pode usar, são lentes de contato de descarte diário. Ou seja, você vai colocar de manhã, pode tomar banho de mar, pode tomar banho de piscina, ao final do dia você descarta essa lente. Com isso você diminui muito a chance de que essa lente seja colonizada por alguma bactéria específica e leve dano a essa córnea, a esse olho, né? Que são normalmente lesões bastante graves quando a gente está falando de infecções que foram pegas em piscina ou no banho do mar. A gente também falando de vírus agora, a conjuntivite, né? Que ela nessa época ela se prolifera. Isso, por causa do calor, né, é mais comum da gente ter infecções virais relacionadas à conjuntivite, inclusive pelo fato de que a gente leva muito mais a mão ao rosto e a gente sabe que a mão sempre está envolvida nessa patologia de infecção viral, a conjuntivite viral, né? E agora o cuidado com as crianças. A gente vê crianças que elas têm uma mania de brincar, uma brincadeira de abrir os olhos debaixo d'água. Isso é terrível, né? Uma das coisas que precisa orientar as crianças de que isso não deve ser feito, isso não é bom, porque a água da piscina, por exemplo, ela tem um tratamento químico para que a gente possa usar essa água, mas isso não é interessante para os nossos olhos, apesar de ser necessário que se faça. Então, quanto menos contato a gente tiver com essa água, diretamente com o olho, melhor. Mas como a gente sabe que falando de criança é muito difícil da gente orientar e falar não pode, não está de jeito nenhum, é importante que acostume-se essa criança a usar óculos de natação. Você protege, é óbvio que não vai conseguir prevenir 100%, mas se você reduz bastante esse contato, você diminui muito a irritação do olho. Tem algumas crianças que é aquela irritação natural, mas tem outras que fazem alergia, um processo alérgico relacionado a isso, que precisam de tratamentos até mais importantes depois. De uma forma geral, assim, se você frequenta muito piscina, ou se o seu filho frequenta muito piscina, você pode pedir orientação do seu oftalmologista para que ele faça a prescrição de algum colírio lubrificante. Vamos lembrar que são colírios de venda liberada, a gente não precisa da prescrição deles, mas é sempre importante ter a orientação do seu médico, porque existem colírios lubrificantes para motivos diferentes, né? Por falhas na lubrificação do olho vindas de motivos diferentes. Então, seu médico pode lhe orientar. Mas, de uma forma geral, pingar um lubrificante no final do dia para dar um alívio para esse olho. E aí, em casos mais severos, a orientação mesmo para um colírio antialérgico, alguma coisa que seja necessária, é uma orientação específica depois de uma consulta. E a gente, assim, brincando em mar, praia, acontece de entrar um cisco ou uma areia no olho. O que a gente pode fazer nesses casos? É mais importante explicar o que não fazer, né? Não esfregar, de jeito nenhum. Porque quando a gente esfrega o olho, a gente acaba arrastando esse corpo estranho de um lado para o outro e a gente piora esse arranhão. Se é uma criança ou um adulto, o importante é que a gente use água limpa para jogar no rosto diretamente, segura um pouquinho a pálpebra aberta, não é jato, a gente não está falando de jato, é delicadamente, mas deixar a água cair para tentar limpar. E na ausência de resultado, se você continua sentindo que está incomodando, aí procurar um especialista. É importante que seja retirado logo, porque quanto mais tempo a gente demora para fazer isso, maiores são as complicações, inclusive de um corpo estranho desse ir penetrando um pouquinho mais profundamente na córnea e aí ter um problema mais importante, mais grave nesse caso. E aquele soprinho que a gente dá, assim, o avô, a vovó, a gente dá no olho? Dificilmente funciona, porque o olho é sempre molhado, a superfície do olho está sempre em contato, na verdade tem lágrima ali naquela região, então é muito úmido. Quando a gente tem um grão de areia ou um cisco, alguma coisa que cai ali, só com sopro, imagina numa gota ou numa pocinha você tentar soprar alguma coisa para tirar dali, é muito difícil. Então se a gente jogar água ali, ou um sorinho mesmo, ir numa farmácia, comprar um vidrinho de soro e deixar jogar, mas mais importante é que tente tirar assim, sem esfregar, sem pegar um cotonete, que a gente vê isso acontecer, você acaba machucando mais. Porque às vezes ele é tão pequeno, um grão de areia, por exemplo, pode ser transparente, né? Você a olho nu pode ter dificuldade, no microscópio fica muito mais fácil pra gente. Então, você tentar tirar ali manipulando, acho que pode ser pior. O sopro é que eu acho que não vai ajudar. Dizer também que vai fazer muito mal, né? Mas ajudar eu acho pouco provável de acontecer. É o costume mesmo, a gente já vai, só para o meu olho, mas a gente já ciente dessas informações. Muito obrigada pela sua presença aqui no Viva Mais. Volte sempre. Eu que agradeço, Cléo, o convite. Obrigada. Gostaram do programa de hoje? Você pode assistir esse e todos os outros através do nosso canal no YouTube. Nos acompanhe também através das nossas redes sociais e mande dicas e sugestões para nós. A sua opinião é muito importante para a gente. Bom, continuem ligados que a gente volta no próximo programa com muito mais conteúdo para você. Até a próxima. Tchau!